Olá, olá, muito bom dia para você, telespectador da Band. No ar mais um Boca no Trombone, que leva você todos os domingos as principais informações do momento sobre aposentadoria, direitos do trabalhador, INSS, funcionalismo público, segurança pública, entre outros tantos assuntos. Hoje, o nosso programa conta com a participação dos seguintes convidados. O doutor Luiz Gustavo Ramos, em nome de CRJ Advogados, que respondem às dúvidas encaminhadas por você aqui na nossa consultoria jurídica previdenciária. Também está com a gente o presidente do Sindicato dos Técnicos Científicos do Rio Grande do Sul, Neucir André Varnier, e a doutora Nádia Silva, que representa o escritório Dalfoli Silva Advogados. Bom, antes da gente conversar, vamos ao nosso espaço de interatividade. Você sempre encaminha as suas dúvidas, as suas perguntas pelos nossos canais de contato, ou pelo e-mail ou pelo telefone que está aí na tela da Bandeirante. Você coloca o nome e a cidade onde você está falando. Doutor Luiz Gustavo Ramos, primeira questão vem lá da Zona Sul do Estado, vem lá de Pelotas, o Matheus. Contribuir a vida inteira com a Previdência. Quanto um trabalhador acumula e quanto recebe? Nem um terço do que acumula. Como a Previdência pode estar falida? Para onde vai o dinheiro? Na verdade, é uma crítica, um desabafo aqui do Matheus, e é a grande questão que a gente vem trazendo, não só aqui como na Rádio Bandeirantes, doutor Luiz, que na verdade a Previdência Social, ela tem superávit nas suas contas, ela não tem déficit, o déficit ele é falacioso, é um engodo. Governo após governo, aqueles que se sucedem no poder, vêm se utilizando desse argumento que, na verdade, não sustenta com os números. Os números são claros. É mais ou menos por aí. Obrigado por estar com a gente. Bom dia. Bom dia, doutor Solano. Bom dia aos nossos telespectadores, aos colegas debatedores. A pergunta do nosso telespectador ela é muito pertinente. Há vários estudos que demonstram que, com tudo aquilo que o segurado contribui, se o segurado simplesmente, ao invés de contribuir, aplicasse este recurso no mercado de ações ou até mesmo na poupança, aquele valor que ele acumularia ao final de 35 anos lhe renderia algo de valor muito maior que a própria aposentadoria. Eu, particularmente, eu não concordo muito com este cálculo, porque ele é, de certa forma, muito simplista, porque há os riscos no meio do caminho. Pode acontecer, por exemplo, da pessoa sofrer um acidente e ficar inválido logo no primeiro ano de contribuição. Sim, Então, sim. Por algumas questões, eu não concordo exatamente com esse raciocínio que é feito. Mas isso não significa dizer que eu também discorde da posição oficial de que há déficit na Previdência, porque não há. O governo federal, todo ano, inclusive agora em 2017, retira do orçamento da Seguridade Social cerca 30% de tudo que é arrecadado. Ora, se há um déficit na Previdência, como é possível desvincular 30% desta receita para aplicar em outras áreas? Com dinheiro da Previdência Social, foi construída a parte de Brasília, a ponte Rio-Niterói, dinheiro da Previdência foi aplicado na Copa do Mundo, dinheiro da Previdência Social foi inclusive aplicado, doutor Solano, na construção de casas populares aqui em Porto Alegre. Verdade. Não que isto não seja de relevância. Agora, o que justifica aplicar dinheiro da Seguridade Social em outras áreas? Então, não há déficit da Previdência, há vários estudos sérios demonstrando isso, e o que o governo quer, na verdade, com a reforma da Previdência, é que sobre mais recursos para investir em outras áreas. É isto que o governo quer. E também quer, na verdade, beneficiar a previdência privada. Então, a população precisa lutar contra esta PEC, porque, do contrário, daqui a 15, 20 anos, nós sequer estaremos aqui tratando de aposentadorias. Não haverá mais aposentadoria, doutor Solano. Em certos estados aqui do Brasil, a expectativa de vida é de 65 anos, então não haverá como o segurado se aposentar e usufruir da aposentadoria. O doutor traz um dado importantíssimo. Fazendo uma leitura setorizada, nós temos o estado do Maranhão, lá os homens, a expectativa de vida dos homens lá é de 66 anos. Ou seja, com a instituição da idade mínima que o governo está propondo de 65 anos, é bem isso que o doutor falou. A pessoa aposenta-se e depois vai falecer. Infelizmente, nem acumulação
né, de benefícios da aposentadoria daquele que fica com eventualmente a pensão por morte, que seria deixada por esse outro que falece, vai poder ser exercida. Exatamente, doutor Solano. Hoje, quando um segurado contribui para a Previdência, ele está contribuindo para a sua aposentadoria, para os benefícios não programáveis, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, mas ele está contribuindo também para que, no caso do seu óbito, ele possa deixar uma pensão por morte. E agora vem o governo dizer que não pode mais acumular pensão por morte com aposentadoria. Então, onde é que está o déficit da Previdência? Exatamente. Ao longo do programa, certamente, nós abordaremos novamente a questão e poderemos trazer outros exemplos aqui para os nossos telespectadores. Vamos responder mais dúvidas. Você continua mandando questões para a nossa interatividade. Bom, com muito prazer a gente recebe na manhã desse domingo o presidente do Sintergs, Sindicato dos Técnicos Científicos do Estado do Rio Grande do Sul, o presidente Neucílio André. E vamos voltar na questão de números, né? A gente estava falando de números aí do regime geral, números da Previdência, vamos trazer a realidade de números aqui para o Estado. Nós tivemos, foi noticiado ainda no início desse mês, presidente Neucílio, que o déficit, na verdade, programado pelo governo estadual, pelo governo José Ivo Sartori em 2016, na casa dos 5 bilhões de reais, perceba, telespectador, 5 bilhões de reais, na verdade, foi um déficit de 143 milhões de reais. O que se depreende disso? Se depreende que o governo do Estado, numa atitude quase que beirando ao terrorismo, joga números, assusta a sociedade, tenta colocar como vilão, a pecha de vilão, o servidor público, quando, na verdade, os números estão muito discordantes daquela realidade pintada pelo governo Sartori. É por aí que a gente pode fazer essa interpretação, começar a ver os números aqui do estado do Rio Grande do Sul. Obrigado por estar com a gente, um bom dia. Bom dia a todos, bom dia aos nossos telespectadores. E antes de mais nada, queria só fazer um desafio, propor uma reflexão de você que está vendo esse programa pela televisão. Que crise é essa que bancos estão tendo lucros recordes? Então, uma crise não é uma crise, é uma crise só para nós, para a maioria dos trabalhadores que sustentam esse país e esse Estado. Bom, quanto aos números, o Sintergs vem denunciando há bastante tempo que existem outras soluções, outros caminhos. O que nós temos visto entre outros governos, tanto este como o anterior e outros que têm ocupado o Palácio Piratini, é mais do mesmo. O que os governos propõem é sempre redução de investimentos, redução de serviços públicos, e não atacam aqueles problemas que nós, historicamente, a gente vem apontando, como sonegação fiscal, renúncias fiscais, dívida do Estado com a União, que no nosso entendimento já foi paga, cabide de emprego. E o governo só faz o quê? Reduz o serviço. Um Estado, para funcionar, ele precisa de funcionários. Agora, funcionários que, no nosso caso, já perdemos neste governo que está aí, quase 20%, 1/5 do nosso poder de compra, ou seja, nós, além de levarmos o Estado nas costas, com sacrifício, com desrespeito, sem diálogo, nós estamos financiando esses desvios de recursos. Essa é a nossa indignação. E o Sintergs, há muito tempo, inclusive já uma ação movida no ano passado, em abril de 2016, está pedindo, né, que o Tribunal de Justiça aqui do Estado do Rio Grande do Sul analise o pedido de intervenção federal aqui do Estado. Isso passa pelo crivo do TJ e depois segue para Brasília, para o Supremo Tribunal Federal analisar essa possibilidade, presidente Neucílio. Realmente agora com esses dados fica mais factível de o Tribunal de Justiça, o Poder Judiciário, olhar com mais atenção a esse pedido do Sintergs? O que nós esperamos. Foi, para que as pessoas entendam, a gente não quer uma intervenção no Estado do Rio Grande do Sul. A Constituição, ela nos deu essa condição, porque nós tentamos de várias formas, com ações judiciais, com pedido de liminar, que fosse pago em dias os nossos salários, inclusive o 13º, Sim. Só que há uma decisão e não há o cumprimento dessa decisão, e muito menos uma vontade ou uma iniciativa do judiciário de bloquear contas ou cobrar multas. Então, nos restou, dentro do Estado Democrático do Direito, né, buscar um limite
desse Estado democrático do direito, para que se mantenha a ordem jurídica. Claro, Ou claro. seja, nós fomos na Constituição e nós percebemos que nós atendíamos os quesitos necessários para pedir intervenção no Estado, para resolver este problema. Então, nós o fizemos, né? E o governo do estado havia contestado o sindicato, né, em novembro, meados de novembro, início de dezembro, sobre esses números apresentados pelos sintéticos que agora demonstram a total realidade. Está aí, inclusive, ó, na tela da Bandeirantes, notícia do site dos sindicatos técnicos científicos mostrando essa contestação aí por parte do governo do estado. Quer dizer, foi um argumento que na verdade o Sinterg se utilizou e agora está se confirmando, né, presidente? A gente tinha esse entendimento porque a gente viu alguns movimentos do governo, como venda da folha de pagamento, inclusive saiu em outros meios de comunicação, infográficos demonstrando de onde vieram os recursos, por que chegaram a esse déficit que no nosso entendimento deveria de ser melhor apurado, ou feito uma auditoria, ou que a gente tenha acesso aos extratos das contas, porque a gente, quando denunciou, a gente não tirou isso do nada. Nós observamos no site da Transparência da Secretaria da Fazenda e lá há lançamentos, né, relativos a contas bancárias. E esses lançamentos, mês a mês, não havia uma variação negativa, havia sim um saldo muito positivo e grande. Então, isso nos chamou a atenção e começamos a denunciar. Agora, como chegaram a esse déficit menor, dizendo que era 5 bilhões no início, são 38 vezes menor, aí realmente perde total confiabilidade àquilo que o governo diz. Credibilidade zero, né, para o governo do estado nesse ponto. Continuamos com o presidente Neucir André aqui nos estúdios, a gente vai questionar ele e tocar em outros temas aí dos técnicos científicos. Agora mais interatividade, questões que chegam pelos nossos canais. O Paulo Fagundes, ele é lá de Cachoeirinha. Entrei com o pedido de aposentadoria através de um advogado. Acompanhe o processo e consta lá, aguardando precatória. O que significa, doutor Luiz Gustavo Ramos? Quer saber o Paulo Fagundes. Pois é, precatória é uma carta de intimação dirigida a uma outra comarca para a oitiva talvez de uma testemunha. Agora, se for um precatório, aí sim, aí o que está aguardando é o pagamento de parcelas atrasadas. Eu não sei se o processo do nosso telespectador já chegou ao fim ou não. Se ele já terminou, o que está aguardando, na verdade, é o pagamento do precatório. Se ele está no curso, se ele está na fase de instrução, de oitiva, de testemunhas, então provavelmente está aguardando que seja ouvida uma testemunha em outra comarca diferente daquela onde tramita o processo. Tá certo. Você continua participando, mandando as suas dúvidas para a gente nos nossos canais de interatividade. Está com a gente também, na manhã desse domingo, para representar o escritório Dalfolli Silva Advogados, a doutora Nádia Silva, especialista na matéria direcionada aí aos direitos dos servidores públicos. E temos um tema importantíssimo, doutora Nádia, que em breve volta à análise da Assembleia Legislativa, que é a proposta de emenda à Constituição, onde o governo estadual visa simplesmente suprimir do texto máximo aqui do Estado, o dia de pagamento do servidor público. Ou seja, o artigo 35 da Constituição Estadual deixaria de existir. Como que ficaria, doutora Nádia? Obrigado por estar com a gente, um bom dia. Bom dia aos colegas. Ficaria sem data de pagamento, né? Justamente isso que ele quer retirar. Ele pagar o dia que ele acha que ele tem dinheiro, né? Um mês pode ser dia 1º, dia 30, dia 15... Né? E como já vem fazendo, já vem parcelando, já vem com a situação bem, como você havia dito, o vilão é só o servidor, né? Então, e é mais um prejuízo para o servidor. E, infelizmente, isso aí, se aprovar, é muito triste para a comunidade dos servidores públicos, né? Juridicamente, esse tipo de decisão, caso a Assembleia Legislativa o tenha, pode ser contestado na esfera jurídica? O que se pode se pensar, já se programar numa eventualidade da aprovação desse novo texto? Pode se programar uma ADIM pela inconstitucionalidade, uma vez que a nossa Constituição Federal estabelece o pagamento do 13º. Temos como subsidiária a CLT, que tem a data do vencimento. A lei do 13º é uma lei federal, sim, né? Ela é de 1967, se eu não me engano, né? Então temos artifícios para isso.
E dessa forma é o que temos que esperar. Fazer acontecer ou preventivamente já mover uma ação, né? Onde se possa não deixar se perder esse direito do servidor, né? Que é ter o dia correto de pagamento. Sim. Agora, eu acho que o governo, ao invés de suprimir, poderia ter outras opções, como 2 datas de pagamento do 13º, como é perfeitamente possível. Na CLT prevê isso aí, que durante o ano, a partir de 1º de fevereiro, ele pode pagar em 2 parcelas. Claro, né? claro. Colocar as datas dos pagamentos de acordo com os recebimentos dele, assim como nós fazemos na nossa vida pessoal. Né? A gente, no programa, pro dia do salário, né? Então... Porque justamente esse é um dos direitos mais básicos, mais elementares, né? O trabalhador ter uma data para receber o seu salário, o seu vencimento, no caso do servidor público. Então, é uma infringência frontal, tanto ao texto máximo que temos no país, que é a Constituição Federal, quanto às regras da legislação infraconstitucional. Né? Vamos falar mais no próximo bloco com a doutora Nádia Silva sobre os reflexos que vão acabar tendo sobre essa decisão da Assembleia Legislativa. A gente vai para um pequeno intervalo, já a gente retorna com mais informações aqui no Boca, no seu ano 28, muito mais espaço para trabalhadores e servidores públicos. Voltando com mais Boca no Trombone na manhã do seu domingo. Você já sabe, né? Estamos no horário novo, sempre das 8h30 às 9 horas da manhã, aqui no Canal 10, na TV Bandeirantes. Mais interatividade, mais questões que chegam pra gente. A Vera Lúcia, ela é lá de Bagé, doutor Luiz, olha só. Tá longe, mas manda a questão pra gente. Fiz cirurgia do túnel do carpo nas mãos. Na mão direita fiquei com um problema. Desde agosto, tive negadas todas as perícias, mas agora ingressei na Justiça pela Defensoria Pública da União. Quanto tempo demora o processo por esse órgão? Tem alguma diferença, doutor Luiz? Na verdade, a Defensoria Pública da União, ela faz às vezes do advogado contratado particularmente. Então, não é a Defensoria Pública que determina, né, a agilidade do processo, e sim o Poder Judiciário. Olha, o que eu posso lhe dizer é que as perícias estão demorando cerca de 30 a 45 dias para serem realizadas. Após a realização da perícia, com a juntada do laudo, o processo ele tende a andar de uma forma mais célere, dependendo, claro, do resultado da perícia. Se o médico perito constatar que a senhora está incapaz para o trabalho, muito provavelmente a senhora desde logo terá deferido uma liminar, uma antecipação de tutela e começará a receber o benefício imediatamente, mesmo que o processo venha a demorar um pouquinho mais de tempo. Tá certo. Obrigado, doutor Luiz. Segue com a gente na manhã desse domingo, respondendo as dúvidas que você encaminha aqui no Boca no Trombone. Bom, a gente está falando das votações que vão acontecer na Assembleia Legislativa e um dos nossos sindicatos parceiros, o CEPERS, o Centro dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul, realizou, né, no litoral norte, aqui do estado, uma ação juntamente aos veranistas. Né? E nessa ação, o que eles estavam desfraudando? Estavam entregando, vocês podem ver aí no site do CEPERS, cepers.com.br, essas imagens dos sindicalistas tendo atenção e levando as informações do que vai ser tratado, quais são as modificações que estão sendo propostas. Tudo isso foi entregue em loco, na beira da praia, e vai estar se repetindo, né, pelo CEPERS nos próximos dias de fevereiro, nos dias 16 e 17 de fevereiro. Novamente o CEPERS estará nas praias do litoral norte informando a todos o que vai ser debatido lá na Assembleia Legislativa. Um dos temas é o que a gente está conversando hoje com a doutora Nádia Silva, especialista na matéria do direito dos servidores públicos, em nome de Dalfolha e Silva Advogados. Doutora Nádia, a senhora estava falando da inconstitucionalidade que está prestes a acontecer. Pela experiência, pelo contato que até as entidades, a FESERGS e os demais sindicatos ligados, qual é a expectativa? A expectativa é que essa mudança na Constituição, ela efetivamente ocorra, que realmente seja suprimido, seja retirado da Constituição o artigo 35? Eu espero que seja declarada inconstitucional, né? Porque uma vez
interfere muito no Estado democrático de direito. Isso Claro. aí, o salário, são direitos sociais, está dentro do capítulo Direitos Sociais da Constituição, né? E acaba, o servidor hoje já está amargando esse parcelamento, não sabe que dia que vai receber, quanto vai receber. E agora, sem data, fica muito vago essa questão com os servidores, né? E ainda mais falando de salário, que a sobrevivência dele é aquilo ali. O casal que é servidor público hoje não tem, a situação é vexatória, né? Então, eu acredito que seja declarada inconstitucional se acaso for aprovada. Inclusive, a federação tem recomendado, né, através do seu corpo jurídico, de que os servidores que estão sendo lesados por essa questão do parcelamento ingressem cada vez mais na justiça com demandas, né, referindo aí os danos que estão acontecendo de caráter material, de caráter moral, que tornou-se repetido a questão do parcelamento de salário durante todo o ano de 2016 e agora, já em 2017, novamente isso repisou. Também é um caminho, né? É um caminho também. Em que pese termos decisões de mérito, né, confirmado pelo tribunal, pelo pleno do tribunal, só que não é cumprido, né? Então, o não cumprimento acaba deixando no limbo a pessoa, né? Continua recebendo parcelado. Sim, vamos aguardar, né? Vamos aguardar o bom senso, aguardar que os deputados estaduais olhem com caráter constitucional para essas medidas, né? É o que a gente espera. Muito obrigado, doutora Nádia Silva, pelo escritório da Alfolha e Silva Advogados. Mais questões, mais interatividade para a gente aqui, que eu passo para o doutor Luiz Gustavo Ramos, em nome de CRJ Advogados. A Elisa, lá de Gravataí, tenho 24 anos de carteira assinada e estou por 3 anos e 7 meses no auxílio-doença. Fiz 60 anos em dezembro último. Se a reforma acontece, o que muda para mim? É a dúvida da Elisa. Dona Elisa, a senhora tem o que a gente chama de direito adquirido, porque a senhora já implementou todas as condições necessárias para se aposentar por idade. Os requisitos da aposentadoria por idade, no caso da mulher, são idade mínima de 60 anos e 15 anos no mínimo de contribuição. Como a senhora já implementou ambos os requisitos, a senhora já adquiriu o direito. Se a emenda constitucional for aprovada, estabelecendo uma idade de 65 anos, por exemplo, a senhora não vai estar atingida, porque a senhora já tem o direito adquirido, só ainda não exerceu, o que poderá fazê-lo mesmo depois da vigência da emenda constitucional. Pode ficar tranquilo, sem sombra nosso telespectador, a Elisa. Bom, estava conversando com o presidente Neucir André, do Sinterg, do Sindicato dos Técnicos Científicos. Queria saber a sua opinião também, presidente, sobre a análise que vai ser posta durante as próximas semanas na mão dos deputados estaduais, né? Isso vai ser, de parte dos deputados, um crivo sobre propostas de mudança na Constituição, questões que visam, né, extinguir alguns órgãos, né, ou seja, a desnecessidade de termos plebiscito, por exemplo, para se federalizar a CE, a CRM, a Sulgás, a mudança na Constituição, no que toca aí o artigo 35, que falamos bastante durante o programa de hoje, e também a questão dos servidores que são cedidos, né, para os seus sindicatos, né? São muitas modificações que os deputados vão ter que se debruçar nas próximas semanas. Como é que o Sinterg está verificando e também as ações que o sindicato vai implementar em favor dos técnicos científicos? Bom, antes de mais nada, dizer que nós já assistimos esse tipo de ação do governo, esses projetos em governos anteriores. Nós podemos resgatar aqui algumas extinções que ocorreram lá no governo Brito, justificando e no momento o governo naquela ocasião alegava que resolveria todos os problemas financeiros do Estado e não foi isso que a gente viu, só piorou. Então, no nosso entendimento é mais do mesmo, não trará nenhuma solução para o Estado, nada vai melhorar no Estado com esses projetos. Esses projetos é uma cortina de fumaça, no nosso entendimento, que visa tirar direitos, diminuir o tamanho do Estado, para talvez outras pessoas, não sei, ocuparem esses espaços, precarizando os serviços públicos. Nós temos assistido isso diariamente e as pessoas estão percebendo isso no seu dia a dia. Não se faz serviço público sem um Estado forte, sem servidores qualificados, motivados, trabalhando na ponta. O governo simplesmente está acabando com direitos que conquistados no serviço público, que na iniciativa privada também tem.
Verdade. Temos lá fundo de garantia, temos participação nos lucros na iniciativa privada, temos bonificações, que no serviço público são outros, que se equiparam. Então, assim, a pessoa escolheu seguir carreira no serviço público e ela tem uma certa perspectiva. Hoje, por exemplo, nossos técnicos científicos, a grande maioria não é promovida. Tem gente que faz 20 anos que não é promovido, continua na mesma faixa salarial. E assim está acontecendo com outros quadros que nós representamos, como os especialistas em saúde. Nós já temos aí 8 anos de atraso nas promoções. Então, o que a gente está assistindo aí são pacotes que não trarão nenhuma vantagem para o estado do Rio Grande do Sul. Só vai postergar o problema, vai jogar para frente. Ali na frente vai estourar de novo. Então, aquelas soluções, e a gente vem reforçando, denunciando, onde a gente pode falar isso, a gente fala, está ali. Está na cara estampado, é só a gente poder atacar. São os grandes sonegadores, são as renúncias fiscais que elas existem para quê? Para gerar emprego, diminuir a inflação. Sim. E gerar competitividade. E a população está vendo isso? Não está vendo isso. Então tem que rever essas renúncias fiscais e fiscalizá-las. Trazer aqui um dado que é a origem, uma das grandes origens de todos os problemas que hoje o Estado enfrenta e a sociedade está sendo penalizada. É essa dívida pública federal, da União, certo? Agora, no início desse ano, até 30 de janeiro, o governo federal pagou 370 bilhões de reais em amortização e juros para uma meia dúzia de bancos. Ou seja, são 10 pontes do Guaíba por dia. 2 pesos e 2 medidas, né? Para os servidores, para os contribuintes, nada. Né? Agora, para os bancos, como o presidente falou até no início do programa, tudo. Infelizmente, né? Temos que combater fortemente isso. Muito obrigado, presidente Neucir André Varnier, do Sintergs, aqui com a gente na manhã desse domingo. Para a gente concluir, doutor Luiz, rapidinho, final do telefone 2224. Agendei meu pedido de aposentadoria. Se deferido, recebo a partir de que mês? É a dúvida do ouvinte. Infelizmente, não colocou o nome aqui. A partir do momento em que é feito o agendamento e não a partir da data em que a documentação é entregue no INSS. O deferimento retroage à data em que foi feito o agendamento. Tá certo. Muito obrigado, doutor Luiz Gustavo Ramos, em nome do CRJ Advogados, né? E ponto final. E mais um Boca no Trombone pela sua Band TV, sempre aos domingos, você já sabe, né? Nós em horário novo, sempre das 8h30 às 9 da manhã. Muito obrigado pela sua audiência, siga participando durante a semana, mandando as mensagens aí para o nosso celular, para o nosso e-mail. Você quer conferir a reprise, ficar por dentro do programa que vai ao ar lá na Rádio Bandeirantes? Acesse a nossa página no Facebook e o nosso portal na internet. Domingo que vem a gente retorna, das 8h30 às 9 horas. Muita consultoria, informações sobre funcionalismo, aposentadoria, segurança. Olha, vários assuntos que desfilam aqui no Boca, no seu ano 28. Muito mais espaço para trabalhadores e servidores públicos.